O massacre dos protestantes, de 1572. O massacre da noite de São Bartolomeu foi uma repressão ao protestantismo, ocorrida em agosto de 1572, na França. O massacre foi arquitetado pelo rei francês Carlos IX, juntamente com seus conselheiros católicos, e sua mãe Catarina de Médici, uma bajuladora do papado, que por sua vez apoiava a aniquilação do protestantismo. O Papa Pio V, por exemplo, incentivou o rei francês a exterminar os adversários da doutrina católica. Os assassinatos dos protestantes tiveram início em Paris, no dia 23 de agosto, e depois se espalharam para outras cidades. Milhares de pessoas foram executadas, entretanto a quantidade exata de vítimas é desconhecida. Enquanto os assassinatos ocorriam em Paris, o rei Carlos IX foi ao parlamento da França e afirmou que havia ordenado o massacre, a fim de proteger a família real de um suposto complô dos protestantes. Então um jubileu que incluía uma procissão foi realizado em Paris no dia 26 de agosto, enquanto pessoas morriam pela cidade. O massacre da noite de São Bartolomeu, de 1572, foi elogiado pelos católicos franceses mais devotos e também pelo papado, que odiava fortemente os protestantes. Esse massacre não foi o primeiro, e nem o último ocorrido na França, porém ele é um dos mais significativos. O papado não mostrou nenhuma preocupação com tais atos perversos, porque considerava os protestantes uma grande ameaça à fé católica. Além disso, se a Igreja de Roma se preocupasse verdadeiramente com as pessoas, ela não teria implantado e apoiado a Inquisição. Uma prova disso está na condecoração da Rosa de Ouro, que o Papa Gregório XIII enviou a Carlos IX, por ele ter lutado contra os considerados hereges. A Rosa de Ouro era um objeto que os papas abençoavam, e depois davam de presente a pessoas ilustres, líderes, igrejas ou governos que trabalhavam a favor da Santa Sé. Simplificando, o papado condecorava aqueles que fossem mais fiéis à Igreja Católica Romana, e que lutassem as suas causas. Gregório XIII também comemorou o massacre, com um hino chamado Te Deum, que significa Teu Deus. E com uma medalha, que continha a seguinte frase: derrubada dos huguenotes, de 1572. Huguenotes era o termo usado para se referir aos protestantes na França. E como você pode ver na foto, a moeda continha um anjo segurando uma cruz e uma espada, próximo aos corpos dos protestantes. O papado, juntamente com os católicos mais devotos, interpretou o massacre como sendo uma retribuição divina à Igreja Católica. Por isso Gregório XIII estabeleceu que o dia 11 de setembro de 1572 deveria se tornar uma data especial, que comemoraria a derrubada dos huguenotes, conjuntamente com a Batalha de Lepanto. Ela foi um conflito naval, ocorrido em 1571, entre católicos e muçulmanos, e que resultou na vitória dos primeiros. O rei Filipe II, que governou a Espanha e Portugal, também comemorou estas atrocidades, pois os espanhóis eram grandes defensores e bajuladores do papado. Na Espanha, a Inquisição era extremamente severa, de maneira que o protestantismo não tinha vez por lá. Apesar de todos os elogios do papado e dos católicos mais devotos, muitos dos seguidores da Igreja Católica repudiaram o massacre dos protestantes, de 1572. Com o passar do tempo, Carlos IX começou a sentir forte remorso e a ter certas visões estranhas, coisas que lhe deixaram muito perturbado. A doença também lhe afligiu, e Carlos IX acabou morrendo de tuberculose, 2 anos após o massacre, em 30 de maio de 1574, com apenas 23 anos de idade, e sem deixar nenhum herdeiro ao trono. Então ele foi sucedido por seu irmão Henrique III, que havia lutado como líder do exército real contra os protestantes. Durante seu governo, Henrique III não agradou os católicos mais devotos, que desejavam a rápida aniquilação de todos os protestantes franceses.
E então um monge dominicano, chamado Jacques Clemente, esfaqueou o rei em 1º de agosto de 1589. Henrique III não resistiu aos ferimentos, e ele faleceu no dia seguinte, aos 37 anos de idade. O Papa Sisto V apoiou o ato do monge dominicano, e ele o considerou um mártir, pois o pontífice romano desejava que os protestantes fossem eliminados o mais rápido possível, algo que o rei Henrique III não estava conseguindo fazer. Ele foi sucedido por Henrique IV, que colocou fim nas guerras religiosas francesas, através do Edito de Nantes, emitido em 1598, após milhões de pessoas terem perdido a vida nos terríveis e longos anos de luta. Contudo, em 1685, o rei francês Luís XIV revogou o Edito de Nantes, e então a perseguição aos protestantes retornou com uma força implacável.